E hoje nós vamos começar mais um episódio do UniLibrasCast. Hoje você vai descobrir como você também pode se tornar intérprete de Libras. Eu sou o Madison Barreto e está começando mais um UniLibrasCast. Madison, como surgiu os intérpretes de Libras? Por volta da década de 80, estava acontecendo um nível assim, de movimento meio que internacional de reconhecimento das línguas de sinais. Isso foi um processo que demorou bastante tempo, né? Lá em 1888, quando aconteceu o Congresso de Milão, que era um Congresso Internacional de Educação de Surdos, foi proibido os usos das línguas de sinais para a educação dos surdos. Essa proibição chegou no Brasil por volta de 1910. Então, as instituições de surdos do Brasil, inclusive o próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, lá no Rio de Janeiro, ele passou a proibir os alunos de utilizarem a língua de sinais. E aí, claro, isso foi gradual, né? Até chegar de fato uma proibição. Mas os alunos continuaram conversando nos corredores, no banheiro, escondidos e tal. Esse movimento aí foi chamado de oralismo. E isso aí durou muito tempo. Até que, quando chegou mais ou menos 1960, a maioria dos países já tinha percebido que forçar o surdo a falar oralmente não funciona direito. Porque é desconfortável, é punitivo, colocavam até castigos físicos, palmatória, enfim, castigos mesmo. E não funciona, porque o cérebro do surdo ele capta o mundo de forma diferente. Então, a comunicação total, na década de 60, ela vem como uma tentativa de se comunicar com surdos. O nome é bonito, né? Comunicação total. O sinal de oralismo assim, oralismo, o sinal de comunicação total assim. O nome é bonito, porque parece que comunica, mas a comunicação total, ela mistura um tanto de coisa. Então, fala, sinaliza ao mesmo tempo, escreve, desenha, aponta, faz um tanto de coisa. Com o objetivo final de se comunicar com o surdo como? Falando, oralmente. E aí, de novo, não funcionou. E aí, quando vai chegando aí o final de 1970, começo de 1980, os países começam a ter um movimento maior de reconhecimento das línguas de sinais. Por que isso aconteceu? Porque em 1965, um pesquisador chamado Dr. William Stoke, lá dos Estados Unidos, na verdade ele é escocês, mas ele morava nos Estados Unidos, ele publicou vários trabalhos nessa época reconhecendo o status linguístico da língua de sinais americana. Isso começou a se espalhar para os outros países. Ele publicou dicionário, ele desenvolveu uma forma de anotar como os sinais eram escritos, assim, meio rudimentar ainda e tal, mas o objetivo final era mostrar que as línguas de sinais são línguas. Então, começou a se reconhecer que as línguas de sinais são línguas. No caso, em específico, a língua de sinais americana, mas isso foi se espalhando para os outros países. E aí, com esses movimentos e com o fato de os surdos começarem a ter um pouco mais de liberdade nas escolas de estudarem na própria língua deles, às vezes funcionava muito bem, às vezes não, porque os profissionais às vezes não sabiam direito, né? Eles estavam acostumados com oralismo, estavam acostumados com comunicação total que não comunica nada e tal. Por causa disso, os surdos, que antes, muitos deles, as famílias prendiam o surdo em casa, deixavam o surdo em casa, isso acontece até hoje, até cidades do interior, inclusive aqui no Brasil, até hoje acontece isso. Mas as famílias começaram a deixar os surdos saírem. No que o surdo sai, ele se encontra com pessoas ouvintes. E aí, como que vai ser essa comunicação de uma sociedade que tem esse estranhamento de quem são os surdos, que não sabe quem são os surdos? Por causa disso, e as famílias indo com os surdos em determinados lugares, festas, os espaços religiosos, os espaços comunitários e outros ambientes, o próprio familiar do surdo que estava ali começa a dizer, não, ele está falando tal coisa. Então o surdo sinalizava alguma coisa e o próprio familiar do surdo ou um amigo do surdo dizia, não, o que ele está dizendo é isso. Então, esse movimento de começar a surgir os intérpretes de língua de sinais, ele começa mesmo como uma forma de ajudar os surdos, de ajudar os familiares, de ajudar os amigos. Tanto é que, justamente na década de 80, começam a surgir as associações de pais e amigos dos deficientes auditivos.
cuja sigla é APADA. Embora os surdos não se considerem deficientes, esse nome aí acabou pegando e ficou, e até hoje é esse mesmo nome. E aí tem várias APADAs em todo o país, e justamente surgiu desses pais de surdos e amigos de surdos em contato. Porém, isso foi se expandindo cada vez mais. Por quê? Porque à medida em que as pessoas foram interagindo com os surdos, eles perceberam que os surdos tinham muito a contribuir também com a sociedade, com uma visão de mundo diferente, com várias contribuições. Então, ainda na década de 80, as primeiras empresas brasileiras, foi esse começo aí, começam a contratar os surdos para trabalhar, como digitadores, como auxiliar de escritório e várias outras profissões. E nesse momento, os intérpretes começam a migrar também para esses espaços. Mas quem que eram esses intérpretes? Eram os amigos dos surdos, eram os familiares dos surdos, eram as pessoas que frequentavam as associações de surdos, ouvintes, pessoas ali que entenderam como uma oportunidade de ajudar os surdos. Então essas pessoas começam também a dar esses primeiros passos que depois acabou se tornando de fato, o que a gente conhece hoje como intérprete de língua de sinais ou intérprete da Libras. Entendi. Mas como é que isso se encaminha desse momento para um momento de profissionalização? O intérprete ele é reconhecido como um profissional? Sim. Esse reconhecimento em questão assim legal, ele demorou bastante para vir. Poderia ter vindo antes. Por quê? Década de 80 é muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Então, década de 80, anos 90, anos 2000, os intérpretes não estavam só mais na informalidade. Eles não interpretavam só a festinha dos amigos que foram lá, o almoço de família, não. Eles já estavam interpretando consultas médicas, tanto voluntariamente como profissionalmente mesmo. Né, de a família do surdo contratar o intérprete para esses espaços ali, ou de a própria clínica contratar, e aí cada lugar foi se adaptando de uma forma. Ainda nos anos 90, alguns estados brasileiros, olha que interessante, nos anos 90, o estado de Minas Gerais promulgou uma lei reconhecendo a Libras como língua que é utilizada pelas comunidades surdas, que eles se comunicavam em língua de sinais, prioritariamente, não em língua portuguesa. Então, esse reconhecimento do intérprete, ele começa primeiramente no reconhecimento da própria Libras como língua, porque muita gente achava antes que são gestos, mas os gestos são superficiais. A Libras é uma língua completamente estruturada. Ela tem partes pequenas que se juntam e formam os sinais. Então, por exemplo, se eu faço esse sinal aqui para carro, ou assim também pode ser usado para carro. Esses sinais, aqui ele está como algo completo, ele é uma palavra completa. Mas dentro dele tem partes menores. Então aqui eu tenho as mãos nesse formato, percebe? Mas ela tem que estar virada assim para dentro, ela está meio inclinada, ela não está reta. Ela está meio inclinada. Nesse daqui a mão está assim. Ela não está assim. Ela não está assim. Ela está reta aqui. Mas ela fica levemente dobrada, assim. É angulado. É como se você estivesse segurando ali o volante. Bom, dirigir só com uma mão assim não é seguro não. Com as duas é melhor, né? Mas o princípio básico existem partes menores dentro dos sinais. Então, o formato da mão, o lugar onde o sinal é feito. Então, e aí você junta tudo isso, mais os movimentos, mais a expressão facial, você tem o sinal. E esses sinais, você vai fazendo, usando vários sinais, você forma uma frase. Eu estava dirigindo assim, o carro acelerou e eu passei direto. Então, você forma frases. Então, isso aí mostra que a Libras é uma língua. E a sociedade começou a reconhecer isso de forma um pouco maior por causa das leis municipais, decretos, portarias, enfim, cada lugar uma forma diferente. Mas isso mostra a sociedade reconhecendo a Libras como uma língua. Anos 90, e aí vem os anos 2000. Em 2002, quando finalmente a Libras é reconhecida por uma lei federal, depois, que foi a Lei 10.436 de 2002, nos anos seguintes, esses movimentos eles continuam, porque agora os surdos não só já não estavam presos em casa ou acorrentados em casa, como muitos viveram por muitos anos, e tem lugares assim até hoje, mas eles já estavam num ambiente em que eles
saíam para trabalhar, saíam para estudar, e que a sociedade entendeu que o surdo não só precisa de receber coisas, mas que o surdo também tem contribuições, e ele tem um olhar diferente sobre o mundo, e ele pode mudar as coisas. Ele pode criar coisas incríveis também para a sociedade como um todo. Então, por causa disso, o espaço de estudo para os surdos foi se ampliando muito. Então, o surdo que no ensino fundamental ficava lá sozinho em sala de aula, passou a ter alguém ali para acompanhar ele. E quem paga essa pessoa? A escola. Quem paga essa pessoa? A prefeitura, o governo estadual. Então, isso começou a crescer e se desenvolver. Mas como que vai ser contratado esse profissional? Poxa, é um profissional que está ali para ajudar o aluno. Então, ele é professor. E aí começaram a contratar intérpretes de Libras como professores. Por quê? Porque não tinha um reconhecimento do que era a profissão intérprete. Então, as contratações eram feitas assim, ou como professor auxiliar. E aí o tempo foi passando. Depois, à medida em que isso foi se ampliando, que os surdos foram ingressando na faculdade, aí começa, em outros tipos de trabalhos, dos mais diversos, alguns até com cargos de chefia, alguns se tornando empresários, isso aí acaba gerando um espaço em que somente o amigo do surdo que aprendeu ali em contato, que sabia um pouco e que quebrava o galho ali, ajudava um pouquinho, já não basta mais. É necessário alguém que realmente tem um nível de profundidade maior, alguém que entendeu, que é fluente, que domina realmente a Libras, que sabe interpretar, que sabe passar do português para Libras e da Libras para o português. E aí, com esses movimentos todos, mais o decreto 5626, que foi promulgado em 2005, regulamentando a lei de Libras, o decreto ele já menciona o papel do intérprete. Ele já diz o que o intérprete faz. Ele já diz que o intérprete é essa ponte de comunicação entre surdos e ouvintes, entre ouvintes e surdos. Ele é essa ponte. Percebe? Então, com esses avanços aí, e à medida em que os intérpretes vão ocupando mais e mais e mais espaço, por que eles estão ocupando esses espaços? Porque o surdo está ocupando os espaços. O surdo está se desenvolvendo cada vez mais. Então, nos anos 2000, um outro surdo tinha formação acadêmica, tinha uma graduação, mas isso foi mudando. Então, os surdos começaram nos anos 2000 a fazer listas e distribuir listas por e-mail, dizendo, olha, tem tal surdo de tal cidade que se formou em tal curso. Tem esse daqui e tal. E aí depois começaram a fazer pós-graduações. E aí eles foram compartilhando isso também. Olha que coisa emocionante isso, cara. É emocionante ver esses avanços das comunidades surdas e de nós, ouvintes, podermos fazer parte disso também. Isso é incrível, é incrível. É uma oportunidade incrível de gerar essa transformação. E aí, a partir disso, à medida que os surdos vão crescendo, vão se desenvolvendo nesse espaço da sociedade, vão começando a fazer mestrado, doutorado, novas políticas públicas se fazem necessárias. E aí começam os movimentos de escola bilíngue, reivindicando que tenham escolas para surdos em Libras, escolas para surdos, de surdos, enfim. Mas escolas que de fato foram criadas ou que têm um espaço para atender os surdos. Mas aí quem que vai estar nessas escolas? Se os profissionais que estavam lá, os ouvintes, professores ali de matemática, português, inglês, geografia, não sabem a Libras. E aí, novamente, abre-se mais espaço de atuação para os intérpretes. E aí, com esse movimento crescente, chega um ponto em que se torna impossível a sociedade continuar deixando os intérpretes de lado, achando que ele só está ali porque ele vai lá e ele sabe mexer as mãos, ou porque ele está ali, ele é o familiar do surdo. Não, ele está ali como um profissional. Não interessa se ele tem um familiar surdo. Agora ele está ali como um profissional. Então, isso aí vai gerando um espaço necessário para o reconhecimento da profissão intérprete de Libras. E aí, como é que foi esse processo de reconhecimento? O Ministério do Trabalho, que, enfim, talvez até tenha alterado a nomenclatura, mas nos anos 2000, o Ministério do Trabalho, por telefone, ele fez entrevista com muitos intérpretes de Libras, do Brasil todo, para entender realmente quem que é o intérprete de Libras, o que esse profissional faz. Eu fui uma das pessoas entrevistadas para entender realmente quem que é o profissional intérprete de Libras. Eles me ligaram, aqui é fulano de tal,
do Ministério do Trabalho, a gente está fazendo uma pesquisa para identificar como que funciona a profissão intérprete de Libras. Como que é isso? Com o objetivo de gerar o reconhecimento profissional dessa categoria, entende? Eu fui uma das pessoas entrevistadas. E aí, nesse processo aí, culmina, primeiramente, na criação no registro do Código Brasileiro de Ocupação, CBO, que reconhece a profissão intérprete de Libras como uma profissão. Mas aí falta regulamentar. E aí, nos anos seguintes, quando chega o ano 2012, se eu não me engano, aí sim vem o reconhecimento por lei da Lei 12.319, reconhecendo e já dando os primeiros passos de regulamentação da profissão do intérprete de Libras, dizendo o que é essa profissão, como que funciona, o que é esse profissional tradutor e intérprete de Libras e qual que é o papel dele realmente, quais são os passos mínimos que um profissional dessa área deve dar para atuar profissionalmente e ser reconhecido como profissional de fato. Acredito que ter uma noção de como foi a sua história, Madison, o seu caminho percorrendo de começar a aprender Libras até o momento em que você se torna intérprete de Libras, traz bastante clareza para a gente quanto a esse tema de como se tornar um intérprete de Libras. Você poderia contar para a gente, por favor? Quando eu comecei a aprender Libras, eu comecei porque eu estava no ambiente de uma igreja, eu congregava lá com a minha família, e lá tinha uns surdos que participavam, lá tinha intérpretes de Libras que interpretavam as programações, os cultos. E aí eu me interessei pela Libras nesse momento, né? Eu fiz um cursinho e tal, mas eu jamais imaginei que eu fosse ser intérprete de Libras. Jamais imaginei isso, nunca imaginei. Mas de repente surgiu esse espaço lá para mim, por quê? Porque tinham outros intérpretes que estavam mudando de igreja, estavam mudando de bairro, mudando de cidade. Enfim, a vida é muito dinâmica. E aí chegou um ponto em que eu estava lá, eu sabia a Libras, e me chamaram para interpretar. Mas naquele momento lá, eu não sabia interpretar. E isso acontece até hoje com muita gente, não sabe interpretar, mas começa a interpretar lá, sem nenhuma orientação, sem nenhum preparo. No meu caso, eu tive uma orientação mínima que foi necessária lá, mas hoje, depois de ter percorrido esses mais de 21 anos como intérprete de Libras, eu percebo que aquele começo ali ele deveria ter sido diferente, sabe? Ele deveria ter sido mais direcionado, porque existe um mito muito grande de achar que o intérprete de Libras, tudo que ele ouviu ali em português, ele tem que passar para Libras daquele jeitinho, sabe? Igualzinho, palavra por palavra, sinal por sinal, sabe? Frase por frase. Cara, isso dá dor de cabeça, não é assim que funciona, sabe? Não é assim. Mas eu tentei fazer assim. Então, durante anos, cada palavra que eu ouvia, eu ia e fazia o sinal daquela palavra, sabe? E aí, teve várias vezes que às vezes eu estava interpretando em pé, às vezes sentado, e às vezes eu estava interpretando sentado na frente do surdo, e o surdo caía no sono. ele começava a cochilar, entendeu? Mas eu sabia que o que ela estava interpretando era muito importante, não dava aquela cutucadinha no pé assim, sabe, para o cara acordar, sabe? Porque eu queria que ele prestasse atenção, porque eu sabia que aquilo ali era importante. Mas somente anos depois que eu fui descobrir que quem estava dando sono para ele era eu. Porque a minha interpretação não estava clara. E hoje em dia acontece isso, o intérprete está lá interpretando, o surdo vira para o lado e fica conversando, sabe? E aí o intérprete está na frente, eu já vi isso acontecer até em congresso. Os intérpretes ficam lá assim, tem educação. Cara, é muito sem noção fazer um negócio. Se o surdo não está prestando atenção, o problema é dele. Agora, é bem provável que ele não está prestando atenção porque a interpretação não está clara o suficiente. E para mim foi um choque muito grande quando eu descobri que a minha interpretação não estava clara o suficiente. Porque isso me tirou da minha zona de conforto, sabe? Eu estava ali para poder ser essa ponte de comunicação para os surdos, mas as minhas bases não estavam firmes realmente, sabe? A comunicação não estava ficando clara o suficiente para o surdo como eu achava que estava.
E isso acontece tanto no ambiente religioso, que muita gente começa a interpretar, começa esse contato com a língua de sinais nas igrejas ou em outras religiões, mas acontece também profissionalmente. Por quê? Tem pessoas que acham que, você sabe alguma coisa de Libras, você vai lá, você começa a interpretar e seja o que Deus quiser. Cara, seja o que Deus quiser é o caramba. Tu é responsável pelo que tu está interpretando. Não pode ser mais ou menos. Se você vai num médico que te passa um remédio errado e ferra com a sua vida, ferra com a sua saúde, tu não vai querer recorrer e tal. Pois é, se você interpreta um negócio errado pro sul, tu tá ferrando a vida dele. Tem que ser responsável, entende? E aí, quando a minha ficha caiu de que eu não tinha a qualidade técnica necessária, eu comecei a buscar mais. E para eu poder buscar mais, eu achava que eu precisava me aprofundar na Libras. E realmente eu precisava. Só que eu fui fazer um curso numa instituição de surdos, fiz mais 1 ano e meio lá. Esse aprofundamento não veio da forma como eu achava que ele viria de lá. Não veio. Veio da minha pesquisa, veio do meu estudo, veio do meu interesse, veio de eu buscar aquilo ali mais, de eu dormir pensando em Libras, de eu acordar pensando em Libras, de eu ficar o dia inteiro pensando como que eu vou dizer tal coisa em Libras, e eu ficar pensando aquilo ali e tal. Só que, mesmo depois, quando eu já tinha evoluído um pouco mais, e eu fui convidado a interpretar, né, e fui convidado a coordenar uma equipe de 55 funcionários surdos, cara, nessa época eu me considerava já o bambambam da Libras. Eu considerava que, eu sei o que eu estou fazendo realmente com a Libras. E eu sabia o que eu estava fazendo. O problema é que o que eu fazia nem sempre os surdos entendiam. Alguns entendiam, a maioria não. Eu estava numa reunião, na hora que eu fui sinalizar, eu não estava nem interpretando, eu fui sinalizar, 2 surdos me entendiam numa reunião com a sala lotada, com o refeitório ali lotado, entende? Então, isso foi um choque muito grande para mim. E aí eu fui percebendo que não basta só eu dizer que eu sei Libras para de fato eu saber a Libras. Não basta eu ficar nesse discurso, eu estou aprendendo Libras. E fica lá, passa anos dizendo que está aprendendo Libras, chega na frente do surdo e não sabe se comunicar. Chega na frente do surdo começa a sinalizar, se ele sinaliza algo mais específico, mais da cultura dele, e você não entende, não sabe se comunicar com o surdo. Mas muita gente hoje em dia não sabe se comunicar com surdos e trabalha como intérprete. Como que funciona? Porque se a própria pessoa não sabe se comunicar com surdos em qualquer situação, em qualquer contexto, como que ela está interpretando? Porque a interpretação é uma comunicação. A diferença é que não é o A e o B que está conversando. Eu sou o C agora, que eu estou entre o A e o B. Eu estou entre as outras 2 pessoas. Eu estou recebendo o discurso fonte e passando ali para a língua-alvo, no caso a Libras, ou vendo o discurso em Libras e passando agora para o português falado, entende? Então, à medida em que eu fui descobrindo que eu não estava preparado o suficiente para exercer o papel que eu me coloquei disponível para ajudar os surdos ali, inclusive nesse espaço profissional, e eu percebi que eu precisava de dar mais passos para eu me aprofundar mais na Libras e na interpretação. Isso me tirou da zona de conforto, sabe? E muita gente acha que quando você sai da zona de conforto é um negócio que incomoda, mas para mim não me incomodou. Por quê? O incômodo era eu ficar fazendo errado. O incômodo era eu chegar na frente do surdo e passar vergonha. O incômodo era a incerteza, o medo de estar fazendo um negócio errado. Cara, se você vai interpretar uma consulta médica e interpreta a orientação do médico errado, ou interpreta errado o que o surdo disse, é uma vida que está em jogo, é uma família inteira que está em jogo, sabe? A família inteira. E pode ser gerações e gerações que podem existir ou não porque você interpretou errado, entende? No ambiente de trabalho, o surdo fala alguma coisa lá com a chefia, a pessoa vai lá e interpreta mais ou menos. É muito delicado isso, sabe? Então, à medida em que eu entendi a responsabilidade que eu tinha ali literalmente nas minhas mãos como intérprete, o poder que eu poderia ter ali, eu busquei mais da Libras. Eu busquei mais de entender esse universo de interpretação. E à medida em que eu fui desenvolvendo técnicas, fui refinando técnicas de interpretação, fui aprofundando mais na Libras,
ficou assim totalmente nítido o quanto que eu estava evoluindo nessa comunicação. Por quê? Porque eu percebi que os surdos passaram a olhar para mim enquanto eu estava sinalizando. Eles começaram a prestar atenção quando eu começava a sinalizar. Se eles estavam numa rodinha de bate-papo e eu chegava, eles continuavam conversando, mas em algum momento, enquanto eu falava, eu sinalizava alguma coisa, eles paravam para ver o que eu ia sinalizar. Então, eu comecei, de fato, a fazer parte desse universo. Eu fui recebido realmente nessa comunidade, entende? E isso trouxe ganhos em todas as áreas da minha vida, porque eu fui evoluindo como pessoa. A Libras me ajudou a amadurecer na minha vida, sabe? E eu falo isso sendo jovem, mas tem muitos adultos, né? Pessoas, eu sou adulto também, né? Mas o que eu quero dizer, pessoas que já passaram dos 40, 50 anos de idade e que agora estão se tornando intérpretes de Libras, agora estão desenvolvendo e querem trabalhar na área, querem ajudar os surdos voluntariamente, novos projetos, enfim. A pessoa sente isso também. A Libras, ela é uma língua muito viva, é uma língua assim, fascinante, sabe? E para você ser essa ponte de comunicação, é como se você fosse um cano mesmo, por onde passa a água. Mas esse cano, para passar a água, ele tem que estar limpo, sabe? Não pode ter coisas obstruindo ali, sabe? Então, quando a gente se torna uma ponte de comunicação para os surdos, como intérprete de Libras, a Libras vai limpando a gente, sabe? A vida vai se tornando mais leve. A comunicação na Libras vai se tornando mais leve. E eu vivenciei isso. Mas a primeira vez mesmo que eu comecei a trabalhar como intérprete foi antes mesmo de eu coordenar os surdos. Eu estava trabalhando em outro lugar, era uma distribuidora de livros, e aí meu telefone tocou. No que eu atendo, a pessoa disse assim, Madison, é Madison que está falando, né? Eu falei assim, quem está falando? Você é intérprete de Libras? Eu falei assim, sou. Pois é, Madison, a gente está recebendo aqui um grupo de adolescentes surdos, eles vão passar por uma formação aqui e a gente está precisando de uma ajuda aqui, alguém para poder interpretar para os surdos. E indicaram você como intérprete. Qual que é o valor da sua hora? Foi a primeira vez que me reconheceram como profissional intérprete de Libras, sabe? Foi a primeira vez. E aí eu fui lá, conversei, fui entender realmente a necessidade, fui entender o que eles tinham, qual que era a necessidade, qual que era o público, o que eles iam ensinar lá. Por quê? Para saber se eu estava preparado para interpretar aquilo já. Entende? E aí, era uma instituição que eu tinha passado por ela antes, fazendo cursos lá também. E até tinha trabalhado como office boy por essa instituição na minha adolescência. E então, quando eles me chamam lá agora para ser intérprete, já era um outro nível de trabalho, né? Eu já estava muito mais maduro, já tinha evoluído muito. E aí, quando eles me chamam e eu entendo aquela oportunidade ali e eu chego lá para eu trabalhar, eu percebi que aquele trabalho ali era muito mais, e a profissão intérprete de Libras era muito mais do que só interpretar o curso. Eu estava ali com os surdos. E era um curso profissionalizante durante mais de um ano. Então, eu ia algumas vezes na empresa onde eles trabalhavam, lá tinha intérprete também, mas eu ia lá para ver como é que eles estavam aplicando, eu ia lá com o coordenador deles, eu interpretei muitas reuniões, mas foi vivenciando esse trabalho, esse primeiro trabalho aí, que eu percebi a real necessidade que os surdos têm do intérprete e o real, o quão necessário é, de fato, se aprofundar e estar preparado para isso. Porque lá aconteceu um fato muito curioso, que totalmente inesperado. Teve um dia que eu estava em casa, e aí o coordenador desses surdos me ligou, desesperado. Ele falou assim, Madison, onde você está agora? Aí eu falei, aí ele falou, você pode encontrar com a gente em tal lugar? Aí eu falei assim, por quê? A gente precisa de ir lá na empresa contratante agora. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí, enfim, a gente foi para lá, chegando lá, uma das adolescentes surdas, ela estava passando por um período assim, muito delicado na família dela. E ela não estava sabendo como lidar com isso. Né? Então ela estava com a tarefa efetiva muito grande, sabe? Enfim, nos corredores da empresa, ela tirou a roupa total, ficou pelada no corredor da empresa, entendeu?
a empresa não sabia como lidar, entende? Esse foi, eu acho que foi o fato mais assim, diferente que já aconteceu na minha vida inteira na área de Libras, sabe? Ela precisava de orientação, sabe? Ela precisava de acolhimento, sabe? Anos depois eu encontrei com essa surda, sabe? Totalmente mudada, madura, uma mulher já madura, sabe? E eu fiquei feliz de ter feito parte desse processo. Por quê? Esse coordenador lá, ele era psicólogo, né? E a psicóloga, eu acho que psicólogo não tem, ele era assistente social. Eu acho que ele estava fazendo psicologia na época. Mas eu interpretei o atendimento dele, sabe? E nesse dia eu percebi o quão que era a responsabilidade que eu tinha ali e o quão era necessária a minha presença. Porque por mais que ele fosse um excelente coordenador, um excelente assistente, ele não sabia atender o surdo de forma direta. Ele não sabia Libras. Ele precisava de mim ali. E o surdo também, sabe? E para esse tipo de situação aí eu já estava preparado para interpretar, entende? Então, é necessário esse preparo. E à medida em que eu fui me aprofundando mais nesse preparo e fui desenvolvendo técnicas de tradução e interpretação, eu fui percebendo que existem aspectos específicos da área de interpretação da Libras que a maioria das pessoas, até profissionais da área hoje, não se dão conta, sabe? E isso acaba fazendo com que o trabalho para algumas pessoas seja muito pesado. Por que é pesado? É pesado porque está carregando peso desnecessário. E porque a pessoa está fazendo a interpretação de uma forma que acaba tornando a interpretação, tornando a sinalização mais obscura. E aí fica pesado. Em contrapartida, para outras pessoas é um trabalho leve, é prazeroso, é gostoso estar junto com os surdos, é gostoso interpretar. É um processo simples, é um processo prático. Interpretar qualquer coisa que seja, das disciplinas na escola, geografia, português, matemática, ciências, física, que seja, química, até as coisas mais acadêmicas, as coisas do ambiente de trabalho, ou mesmo na igreja, quer seja voluntariamente ou profissionalmente. Só que esse dia a dia do intérprete, o que vai tornar isso algo bom e prazeroso para a pessoa, ou algo difícil, como algumas pessoas encaram, é simplesmente a forma como a pessoa faz. Se você tiver ali uma faca para você cortar um queijo, ou cortar uma carne ali, mas essa faca ela não está afiada, ela não vai conseguir cortar com facilidade. Você tem aquele esforço maior para fazer. Se a faca está afiada, é mais simples. Então, o intérprete ele precisa dessa lapidação para ele continuar se desenvolvendo. O que é preciso para se estar preparado para ser um bom intérprete de Libras? Um intérprete competente, só ser fluente já basta? Tem gente que acha que só saber Libras significa que a pessoa já é intérprete, né? Muitos surdos também acham isso. Principalmente surdos com nível básico ou médio, né, de escolaridade. Para se tornar intérprete de Libras, a primeira coisa que a pessoa tem que ter ela tem que ser fluente na Libras. Tipo, não tem como você correr antes de andar. Básico isso, né? Então, você tem que ser fluente na Libras. Muita gente acha que você tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você está aprendendo a Libras e aprendendo a interpretar. Não funciona assim. Pode até tentar fazer assim. É raros os casos em que isso aí vai dar certo, mas vai dar muito mais trabalho e corre-se o risco de interpretar depois de uma forma que não está clara para os surdos. Por quê? A primeira coisa que o intérprete precisa de ter consciência, isso mesmo antes da pessoa se tornar intérprete, é que Libras e português são duas línguas separadas. São línguas independentes uma da outra. Libras é Libras, português é português. Lembra que eu falei que um dos meus erros foi achar que tudo aquilo que eu ouvia, palavra por palavra, eu tinha que fazer em Libras? Porque eu achava que era equivalente. Entende? Eu achava que todas as palavras do português tinham na Libras, que todos os sinais da Libras tinham no português. Não é assim que funcionam as línguas. Tem palavras que tem no português que no inglês não tem. Saudade é uma delas. A língua portuguesa, pelo menos até a última vez que eu pesquisei sobre isso, a língua portuguesa, português brasileiro e de Portugal,
É a única língua no mundo que tem a palavra saudade. Na verdade, a Libras também tem. Mas por quê? Porque está relacionado à nossa cultura brasileira, né? A gente tem saudade, né? Mas nos outros países não existe uma palavra específica para saudade. Tem como você expressar o que é saudade em inglês? Tem, mas não é a mesma coisa de saudade, sabe? É diferente. Então, a língua ela transmite a forma como um povo ou como uma comunidade vê o mundo. E a forma como os surdos veem o mundo é diferente da forma como nós ouvintes vemos o mundo. Por isso, existem muitas coisas que existem na Libras que não tem um equivalente direto no português, que não tem uma palavra no português direta, específica para aquilo. E tem termos no português que não tem equivalente direto na Libras. Não é que uma língua é melhor que a outra, nada disso. São línguas diferentes, entende? E claro, as línguas em contato, elas acabam se influenciando de alguma forma, então surgem novas palavras, né? Em português a gente fala hambúrguer, que vem de hambúrguer, do inglês, assim como muitas palavras, né? Até alface não era a palavra do português, né? Era uma palavra árabe, se eu não me engano. Então, as línguas em contato geram isso. Mas esse passo necessário, primeiro, de se tornar fluente na Libras, vem primeiramente de entender e de vivenciar que Libras é Libras, português é português. E como que a maioria das pessoas estudam a Libras? Ou como que elas tentam aprender a Libras? Com alguém que está explicando o que é aquele sinal, o que é aquela palavra. Mas não funciona assim. Não funciona. Por exemplo, eu estava num lugar com a Raquel, a gente ia acampar com os amigos. E no que a gente foi acampar com esses amigos nossos, chegou um ponto lá que a gente já tinha deixado as barracas lá e tal, a gente saiu, e aí chegou lá na frente, eu fui cheio de mosquito, cara. Aí eu falei com a Raquel assim, cadê o repelente? Cadê? Entende? Cadê? E aí ela falou, não. Na minha cabeça, nessa época, isso tem bastante tempo, na minha cabeça veio assim, esqueci em casa. Né? E aí, a gente andou, eu falei, eu tenho certeza que a gente trouxe. Eu vi a Raquel colocando isso na mochila antes da gente viajar e tal. Enfim, a gente andou, caminhou, os mosquitos picaram a gente, ficou cheio de calambo no braço, cheio de calambo na perna, foi horrível. O negócio coça que é terrível. E aí, na hora que a gente voltou, a gente abriu a barraca, tava lá o repelente em cima do colchão. Tava lá. Entendeu? Então, a Raquel usou esse sinal aqui, mas ela não tá falando de casa, ela tá falando da barraca. Teve uma outra vez que a gente fez uma viagem, a gente foi dar uma palestra no interior da Bahia, e era uma universidade muito grande, né? E aí, a gente estando lá, aí começou a chover, cara, e a gente precisava de voltar. A universidade era muito grande, e cadê o raio do guarda-chuva? Aí eu perguntei a Raquel. Aí ela, deixei em casa. Pensei, né? Eu pensei que era isso. Mas aí agora eu fui e suspeitei, eu já sabia da barraca, né? Aí eu falei assim, eu tenho certeza que a gente trouxe. Aí eu vi você colocando na mala. Aí eu perguntei assim, era na pousada? Ela falou assim, é. E de novo ela fez assim. E aí nesse dia eu percebi, esse sinal aqui na Libras, ele não significa só casa, habitação. Ele significa a pousada, ele significa a barraca de acampar, ele significa qualquer lugar onde você faz a sua dormida, entende? Tem uma cobertura e você está dormindo ali. É esse sinal aqui. Não interessa se é casa, se é uma choupana, se é apartamento, não interessa, é esse sinal aqui. Existe sinal para choupana? Existe. Existe sinal para barraca? Existe. Existe sinal para pousada? Existe. Existem sinais para essas coisas. Mas esse sinal aqui engloba isso aí tudo. E engloba várias outras coisas também. Assim como ele entra como um morfema, como um pedaço que já tem um significado, esse que significa morfema, de farmácia, de escola. Isso aqui não é casa de remédio. Isso aqui não é casa de estudar. Não é estudar em casa. É escola. É um outro sinal. É um sinal composto. Então,
Para entender realmente como que a Libras funciona, a melhor forma é ir absorvendo a Libras pela Libras, sem depender do português. Sem depender do português. Teve uma vez, minha mãe me contou uma história explicando como é que as pessoas que trabalham em banco, eu não sei se realmente é assim, mas fez muito sentido isso que minha mãe me contou. Como é que as pessoas que trabalham em banco reconhecem uma nota falsa? E como que eles fazem? Eles são treinados o tempo todo. Se alguém aqui trabalha em banco, deixa um comentário aqui para dizer se é assim realmente. Mas, pelo menos para mim fez muito sentido. Eles são treinados o tempo todo somente com notas verdadeiras. Só com notas verdadeiras. Então, de tanto o cara mexer o dia inteiro ali com notas verdadeiras, na hora que ele pega numa ele já sabe que é falsa. Ele não precisa nem de olhar, ele já sabe, ele sente. Por quê? Porque ele está lidando o tempo todo com a nota verdadeira. E mesmo que eventualmente não seja assim que funciona o treinamento no banco, porque eu não tenho certeza se é assim, mas faz muito sentido, mas na Libras funciona isso. A melhor forma de você entender realmente como que é o universo da Libras é você absorver a Libras pela Libras. Porque uma vez que você faz isso, quando você precisa de interpretar a Libras para o português, você sabe interpretar. Quando você precisa de interpretar do português para Libras, você sabe interpretar. Você já tem meio caminho andado. Qual o meio caminho andado? Uma coisa que ninguém vê. É um negócio chamado cultura. Quando você absorve uma língua, você está absorvendo a cultura. Cultura não é um negócio que dá para você ensinar, sabe? O que é cultura brasileira? Cultura brasileira são danças, sim. São pratos bem diversificados, com várias misturas diferentes? Sim. São músicas? Sim. É um jeito de falar? É um jeito caloroso? Mas só isso é a cultura brasileira? Não é. Se você explica isso aí para um norte-americano, por exemplo, ele pode saber características, mas isso não faz o cara saber a cultura brasileira, entende? Mas quando um norte-americano absorve o português, ele absorve a cultura brasileira. Quando uma pessoa absorve a Libras, ela absorve a cultura surda. Não quer dizer que ela deixa a cultura dela, porque não existe deixar a sua cultura. Mas você passa a ter duas culturas dentro de você. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque o intérprete precisa disso, de ter a cultura surda e a cultura ouvinte. Porém, quando ele vê o surdo sinalizando algo, ele ia entender que aquilo ali é muito mais do que alguns sinais, do que algumas palavras, do que uma frase. Ali tem uma forma diferente de ver o mundo. Percebe? E a mesma coisa do português. Quando nós ouvintes falamos algo, não são palavras, não é uma frase. Não é. Tem algo mais ali. Tem uma cultura ouvinte brasileira que está ali por detrás das nossas falas no português. E uma vez que eu, como ouvinte, capto essas duas culturas, capto essas duas línguas e aprendo técnicas de tradução e interpretação, que é necessário, o que é uma técnica de tradução e interpretação? É como é que você passa de uma língua, a língua fonte, para a língua alvo. Que, no caso, a língua fonte pode ser o português. Você está interpretando uma aula, você está interpretando uma palestra, você está interpretando uma música, você está interpretando uma celebração religiosa, ou você está interpretando um discurso presidencial, qualquer que seja o que você está recebendo ali na língua fonte. Mas português, beleza, você vai passar isso para Libras. Você tem que saber a língua, a cultura, as questões relacionadas àquele ambiente ali, tem que se preparar antes, e aí você faz a interpretação. Agora, lembra que eu falei que nem todas as palavras que eu ouvi no português eu tenho que passar para Libras? Não é que eu vou omitir a coisa, não estou mudando a mensagem. Não é isso. É porque não é palavra por palavra que a coisa funciona. Existe um sentido, um significado na língua fonte. E eu preciso de transmitir esse significado para a língua alvo. Mas para eu transmitir, eu tenho que ter entendido. Não tem como eu transmitir um negócio que eu não entendi. Então eu tenho que entender. Mas como é que expressa isso na língua alvo? Se a pessoa aprendeu tudo da Libras baseado no português, ela não sabe transmitir. Por isso que tem esse tanto de interpretação de música monstrenga aí pela internet.
que é tipo assim, é um negócio que só o ouvinte entende. Surdo não entende, sabe? Raquel ama música, mas ela entra no YouTube, procura lá e tal, ela acaba ficando nas músicas legendadas em português. Por quê? Porque a interpretação na Libras não está na Libras, está no português. Ali tem sinais? Tem sinais. Tem alguns classificadores da Libras, aquela forma visual, tem alguns ali. Mas não está na cultura surda. Não está, entende? E isso está relacionado a como que a pessoa aprendeu a Libras. Mas mesmo que a pessoa tenha aprendido errado, ou do jeito errado, tem como corrigir? Tem, claro. Mas definitivamente não é de novo fazendo do jeito errado, né? E tem um aspecto dessa questão aí que é, muita gente até consegue interpretar do português para Libras. Mas, quando tem que interpretar da Libras para o português, não sabe, gagueja, não sai, não consegue montar nem a frase, não vai de jeito nenhum. Ou faz uma interpretação infantilizada. Como assim? O surdo que está ali é um profissional. A pessoa vai interpretar e o jeito que ela interpreta é uma entonação de voz que parece que ela está interpretando e o surdo que estava sinalizando é uma criança. Então infantiliza. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela não sabe interpretar da Libras para o português. Não sabe. Ela acha que sabe, mas não sabe. Gagueja. Aí faz, por exemplo, essa frase aqui lá. Tava caminhando e tal, aí eu vi um grupo de crianças. Cara, não é grupo de crianças, sabe? Aí eu vou usar esse mesmo sinal em outro contexto, né? Não, esse daqui é o grupo das crianças, esse daqui é o grupo dos adolescentes, esse daqui é o grupo de pessoas mais maduras, adultas. Não faz sentido esse tipo de frase no português. Você mesmo deve ter ficado assim, o que esse cara tá falando? Por quê? Porque não faz sentido isso no português. Entende? O que faria no sentido no português? Esse daqui é o departamento das crianças, esse aqui é o departamento dos adolescentes, esse daqui é o departamento dos jovens, dos adultos, ou dos jovens adultos. Isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque nós, ouvintes, falamos dessa forma. Mas aí a pessoa vê o negócio em Libras e tenta passar para o português sinal por sinal. Não vai fazer sentido. Se eu faço, por exemplo, assim, não é um grupo de animais. Pode ser o reino animal, pode ser os animais, pode ser aqueles animais, se referindo aos animais mesmo, animal e tal. Gato, cachorro, papagaio, entende? Então, essas questões aí estão relacionadas a essa percepção de língua e essa percepção de cultura. Qual seria a diferença entre o tradutor e o intérprete de Libras? A diferença é toda, e nenhuma ao mesmo tempo. As pessoas até hoje discutem muito esses dois termos como se fossem dois termos antagônicos, né? Fossem dois termos que se opõem ao significado. Vamos lá. Para entender o que é o tradutor, a gente tem que lembrar de como que surgiu o ato de traduzir algo, né? Que surgiu no ambiente, né, de séculos atrás, de pessoas que entenderam que a Bíblia deveria estar disponível para as pessoas do dia a dia, e não só para um grupo de elite, não só para o clero, não só para os líderes da igreja, para os padres, por exemplo. Isso deveria estar disponível para o povo, né? Então, Jerônimo, né, chamado também de São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia. Ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, né? E isso aí foi feito, adivinha qual dia? Dia 30 de setembro. Justamente no dia 30 de setembro, aniversário dele, é comemorado o Dia Internacional dos Intérpretes de Libras. Agora eu estou confuso aqui se é dia 30 ou dia 23. 23 de setembro, dia 30 de setembro. Estou confuso porque o mês de setembro é um mês que se comemora um tanto de coisa relacionada às línguas de sinais.
o setembro é o Setembro Azul, para se comemorar o movimento dos surdos. Aí tem outros movimentos em que tem a Semana dos Deficientes, em setembro também. Aí, dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. Aí tem o dia 23, que não sei se é o Dia Internacional das Línguas de Sinais, dia 23 de setembro, ou o Dia do Intérprete, Dia Internacional dos Intérpretes. Ou é dia 30 de setembro, que é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Enfim, quem quiser saber, vá lá no Google, coloca lá que vai encontrar a resposta e coloca o comentário aqui embaixo. O importante é, em reconhecimento a São Jerônimo, colocaram que a data de nascimento dele, né, o dia de nascimento, passou a ser o dia do tradutor. Mas é comemorado o dia do intérprete nesse dia. Olha que interessante. Por quê? Porque quando se diz que é diferente, que tem uma diferença entre tradutor e intérprete, vão dizer que não. O tradutor, ele está lidando com uma língua que... São duas línguas que a pessoa está lidando. Uma das línguas está na modalidade escrita, é um livro, é um texto, é um PowerPoint, qualquer coisa escrita. E a outra língua talvez está na forma escrita ou está na forma expressiva, ou falada, ou sinalizada, por exemplo. Então, tem alguma língua na forma escrita, é tradução. Se não tem, se é só, estou ouvindo aqui agora, estou sinalizando agora, estou ouvindo aqui agora, parou, eu vou lá e interpreto isso aqui falado para o português de forma consecutiva, né? Parou lá, eu venho aqui e interpreto. Ou está sinalizando, eu vejo e eu vou lá com o microfone, é interpretação. Por quê? Porque aqui não tem nada de língua escrita. Mas isso aí é o que alguns pesquisadores vão dizer que é assim. Outros pesquisadores vão dizer, não, mas o termo tradução, ele engloba tudo. Então ele engloba a tradução em si, que tem a modalidade escrita de uma das línguas ali, que pode ser inclusive a Libras. A Libras tem escrita, através da escrita de sinais. Signwire, tem um link aqui embaixo para você saber mais. Pode englobar isso, mas também engloba a interpretação. Então, o termo tradução engloba tudo. O termo interpretação é somente as línguas na modalidade expressiva delas. Mas quer saber a real? No final das contas, tanto faz. O nome que a gente dá para as coisas não vai interferir no que a gente está fazendo. Para e pensa comigo. Quem foram os primeiros tradutores lá atrás? Os primeiros intérpretes? Que inventaram... É muito mais importante você saber realmente fazer a tradução ou a interpretação, ou o nome que você quiser usar, do que você saber o nome dela. Entende? As pessoas perdem tanto tempo. Não, qual que é o termo certo? É interpretação ou tradução? Não, porque fulano falou que é isso. Não, porque não faz diferença. Não faz. Agora, qual que é o profissional? O profissional é o tradutor, intérprete de língua de sinais e língua portuguesa. É o par. Libras, língua portuguesa. Todos os intérpretes de Libras são tradutores? Bom, se você considerar que a interpretação envolve modalidade escrita, alguns são. Porque ele está em sala de aula, o professor escreveu no quadro, ele interpretou aquilo ali, a tradução que ele está fazendo. Mas se você observar a minha fala, sempre você vai perceber que eu uso os dois termos de forma intercambiável, tradução e interpretação. Eu uso eles como sinônimos, embora em algumas situações eles sejam sinônimos, em outras talvez nem tanto. Mas é porque não faz diferença. O que realmente faz a diferença é você saber as técnicas e você ser fluente no português e na Libras para você interpretar ou para você traduzir aquilo ali. É isso que realmente vai fazer a diferença. Quais são as possibilidades de atuação para o intérprete de Libras? Nossa, todas. Todos os lugares precisam de intérprete de Libras. Todos os lugares. Da padaria da esquina até o consultório médico, a sala do presidente. Todos os lugares precisam de intérprete de Libras. Todos. Então, embora o intérprete tenha começado nesses espaços informais, né, voluntários, na igreja, nesses espaços de associações de surdos, e que continua, né? O fato de a pessoa ter começado nesses ambientes, na verdade, é uma possibilidade também de ela atuar profissionalmente junto aos surdos. E quem trabalha profissionalmente como intérprete pode atuar voluntariamente. São duas coisas que se somam. São duas coisas que se somam. É um ganha-ganha, né?
Se você alguma vez já fez algum tipo de trabalho voluntário na sua vida, você sabe o quão é gratificante ajudar as pessoas. Então, tem essa possibilidade de atuação voluntária e tem os mais diversos lugares, os mais diversos projetos que a pessoa pode desenvolver de interpretação de um curso profissionalizante, um curso ali da comunidade, da associação do bairro, por exemplo, ou de alguma coisa na cidade dela, ou vinculado à religião da pessoa, ou na escola ela desenvolveu um projeto voluntário ali, porque ela faz parte ali, porque ela tem algum parente que estuda na escola, o filho e tal. É uma possibilidade, mas vai para muito além disso, porque existe também a possibilidade de atuação profissional, de trabalhar mesmo. Então, a atuação profissional, que antes era muito focada na área de educação, ela já vem se ampliando há muito tempo, e tem gente que acha que continua só na área da educação, mas não é. Você tem concursos públicos para ser intérprete de Libras em muitos lugares. Inclusive, o nosso livro é referência em muitos concursos públicos no país todo, em todo o Brasil. Não foi 1 ou 2 concursos. Na verdade, tem um concurso que até a minha mão virou questão de concurso lá. Na verdade, o meu nome e o nome de Raquel se tornou questão de concurso. Então, por causa do livro. O livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Mas não para só nos concursos. Tem também a possibilidade de interpretação em instituições particulares, mas também em outros tipos de instituições públicas, através de outros contratos. Eu mesmo interpretei durante muito tempo mesmo, em sala de aula para o aluno surdo. E quem contratava era a prefeitura, mas não era a prefeitura, não era concursada a prefeitura. Era uma outra empresa, enfim, era um trabalho terceirizado, entende? Mas hoje em dia já existem concursos nessa área. Mas existem concursos também, ou outras formas de contratação, na área de saúde. Eu já vi contratação específica para a área de polícia militar e civil, de pessoas que sejam fluentes na Libras, que sejam intérpretes de Libras. Que adivinha? Eles abordam surdos também, tanto para as questões de segurança pública, quanto para as questões de auxílio ao cidadão de alguma forma, entende? Mas também na área de saúde. Então, tem muitos espaços. Imagina, chega ali, o hospital, a clínica, não tem ninguém que saiba se comunicar com surdos. O fato de ter uma secretária ali, tipo, às vezes a pessoa vai trabalhar como intérprete, ela está ali como intérprete, ok. Mas às vezes a pessoa, ela tem uma outra profissão, ela precisa mudar de profissão. Pode ter em paralelo, entende? Na verdade, um atendente, ele que sabe a Libras, que sabe técnicas de interpretação, ele é um intérprete de Libras. Ele pode interpretar naquele ambiente ali. Um coordenador que é intérprete de Libras, ele pode interpretar naquele ambiente ali, porque a vida é muito dinâmica. Então, em qualquer lugar que a pessoa estiver, tem oportunidades ali de interpretação. Para e pensa comigo. Todas as coisas que nós ouvintes queremos ou gostamos de fazer, os lugares que a gente frequenta. Os surdos também querem ou gostam ou precisam dessas coisas. Mas o surdo chega no shopping, não tem intérprete de Libras. Ele vai na loja, não tem intérprete de Libras. Ele vai na clínica, no supermercado, na padaria, no trabalho, no metrô, em qualquer lugar. Não tem, entende? Nas companhias aéreas. Então, por causa disso, acabam surgindo oportunidades de trabalho remoto, trabalho virtual, atendimento para empresas de telefonia, virtualmente, inclusive. Você está lá e você interpreta de sua casa mesmo. São os mais diversos espaços. Essas oportunidades, né, essa possibilidade hoje de atuação como intérprete de Libras, ela já está muito maior mesmo. Mas o que a gente está vivenciando é o começo disso ainda. Tem gente que acha que está saturado, que já tem muito intérprete e que não encontra vaga e tal. Profissional mal qualificado não encontra vaga em lugar nenhum, entende? Mas profissional bem qualificado encontra vaga. Porque não necessariamente você vai entrar no lugar de uma vaga que já existia. Às vezes a vaga não existe, mas ela é criada. Por quê? Porque você está ali, entende? Para e pensa comigo. Quantos surdos tem aí na sua cidade, quem está ouvindo a gente, que precisam de intérprete, que precisam de trabalhar, que querem trabalhar? Muitos. A chance são que são centenas, milhares de surdos, dezenas de milhares de surdos, ou mais que isso. Quantas empresas tem aí na sua cidade que poderiam empregar os surdos? Muitas também.
Quantas empregam? Pouquíssimas. Por quê? Porque elas não sabem. As empresas ganham até desconto de vários impostos que ela deveria pagar por contratar pessoas surdas, por exemplo, ou pessoas que eles chamam PCD, né? Pessoas com deficiência, como eles chamam o termo técnico lá. Mas por que eles não contratam surdos? Porque não tem intérprete de Libras. Adivinha onde a pessoa pode arrumar um trabalho? Vai lá, apresenta lá, olha, eu estou aqui, eu sou fluente na Libras, eu sou intérprete de Libras, eu tenho a formação, tem surdos aqui na cidade, aqui na empresa tem tal e tal e tal demanda que eu vi aqui, eu vi que vocês têm essa demanda. O surdo tem a potencialidade, ele tem um nível maior de concentração, entende? Explica, mostra a possibilidade. E a partir disso, pode ser que aquela empresa ali abra a oportunidade de você intermediar esse trabalho, de você intermediar essa contratação. Ou talvez ela vai falar assim, não, beleza, vamos chamar você, mas vamos chamar o pessoal do RH, eles vão ajudar aqui, eles vão te orientar e tal, vamos abrir aqui, vamos experimentar. Vamos fazer um teste aqui de 6 meses, entendeu? E assim vai surgindo. Então, isso vale não só para o trabalho lá, mas para um curso. O surdo quer fazer um curso de capacitação em design gráfico. Quer fazer qualquer área que seja. Não tem. Mas tem curso disso na sua cidade? Tem. Mas o surdo não tem o curso para ele. Por que não tem? Porque não tem um intérprete de Libras. As autoescolas, por exemplo. Então, a demanda para se ter um intérprete de Libras é todos os lugares. Todos os lugares precisam de um intérprete de Libras. Se na sua cidade tem intérprete de Libras só na área de educação, tem as outras áreas todas que você pode escolher qual área que você quer trabalhar. Todas. Aí você vai escolher. Ah, mas é porque lá eles não contratam intérprete. Não contratam intérprete porque eles não sabem a necessidade que o surdo tem. Convida os surdos da sua cidade a ir naquela padaria. Convida os surdos da sua cidade a ir naquele shopping, naquele restaurante. Entende? A loja lá, o restaurante, a empresa, eles vão perceber que o surdo está lá. Entende? Tem um curso aí de um curso muito importante na sua cidade. Todo mundo vai lá e faz o curso. O surdo não faz, porque não tem intérprete. Mas por que não tem intérprete? Porque eles não contratam intérprete. Mas por que eles não contratam? Porque o surdo não vai lá. O surdo já está calejado de ir em lugares que não tem intérprete. O que você pode fazer? Motiva os surdos. Entende? Cria um espaço aí, mesmo que sejam... Motiva os surdos. Eles podem crescer, eles podem se desenvolver. Entende? E aí o surdo pode ir naquele lugar lá e fazer o curso. Mas ele vai chegar lá e não tem intérprete. A empresa vai procurar alguém para interpretar. E aí o surdo fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode vir aqui, ele é intérprete, ele é profissional, adivinha quem ele vai indicar? Você? Entende? E aí, a partir disso, você pode conquistar esses espaços. E isso é totalmente legítimo. Por quê? Porque o surdo também precisa de se desenvolver. Para que ele possa crescer, ele tem uma família, enfim, toda uma geração ali também. Por isso que eu falei, o intérprete de Libras tem nas suas mãos o grande poder ali de, como ponte de comunicação, ajudar os surdos de tal forma que você transforma essa geração com sementes aí até para as próximas gerações. Madison, qual seria a formação necessária para que eu me torne um intérprete de Libras? Essa questão de formação necessária é uma questão que, assim, é sempre delicado falar de formação, sabe? Até o termo formação, se você parar para observar, formação vem de forma. Qual que é a forma que eu preciso ter? Em qual forma eu preciso me encaixar? Qual que é a forma que eu preciso ter para poder agir em alguma coisa, para eu poder ter aquela ação, né? A própria palavra formação vem disso, né? Porém, a dinâmica real do que é o intérprete de Libras está muito mais além do que formas, porque engloba muitas áreas diferentes, muitas áreas. Por isso que muita gente considera a área de tradução e interpretação das línguas de sinais uma das áreas mais complexas de se formar alguém. Por quê? Porque, no geral, as pessoas não sabem como ensinar alguém a se tornar intérprete de Libras. Porque nem elas sabem como é que interpreta, como é que tem que ser. Então, se a pessoa não sabe, como é que ela vai saber ensinar?
Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas vamos lá. Por questão assim do decreto 5626, o que o decreto diz? A pessoa tem que ter um nível de formação relacionado ao nível que ela vai interpretar. Se a pessoa vai interpretar na escola, ela tem que ter um nível de formação maior do que aquilo que ela vai interpretar. Se ela vai interpretar na faculdade, ela tem que ter graduação de alguma coisa. Se ela vai interpretar uma pós-graduação, ela tem que ter uma pós-graduação de alguma coisa. Então, o decreto 5626 e a própria lei de intérprete, ele vai nesse caminho de que a pessoa, para ela ter aquele trabalho ali naquela área, ela precisa de ter uma formação de um nível, ou do mesmo nível, ou do nível maior do que aquele nível que ela vai interpretar, né? Mas isso aí não é um negócio que é claro. Por quê? Porque se a pessoa é formada em química e ela vai interpretar curso de informática, não parece fazer muito sentido, sabe? Eu tenho a impressão de que a interpretação não ia ficar tão boa, sabe? Posso estar equivocada, a não ser que a pessoa conheça, mas não tem conexão. Então, na questão legal, isso é muito genérico. Isso acaba abrindo espaço para pessoas que estão desqualificadas em interpretar as coisas. Isso pode ser um problema. Por outro lado, o decreto 5626 também, isso lá em 2005, ele previa que era necessário as pessoas terem uma formação acadêmica, fazer uma graduação para poder trabalhar com a Libras. Que fosse para ensinar Libras, que fosse para interpretar Libras. Só que como não existia isso naquela época, aí ele falou, não, a gente precisa de criar uma prova, um exame que avalie as pessoas. Aí eles criaram um exame chamado de ProLibras. ProLibras. O sinal era esse sinal aqui. Eu fui aplicador do ProLibras. Eu passei de primeiro no ProLibras para interpretação, a Raquel passou no ProLibras de primeira para ensino da Libras, e a gente foi até convidado depois para trabalhar no ProLibras. Isso não foi um ano, foram 2 anos, pelo menos. Na época minha mãe tinha aprendido Libras comigo. Eu ensinei Libras para minha mãe. Minha mãe foi chamada para ser fiscal aplicadora da prova também no ProLibras. Mas com o tempo, e o ProLibras ele tinha uma quantidade limitada, né, que seriam 10 ProLibras. 10 ProLibras, 10 anos de ProLibras, isso não ficou claro, então de 2005 a 2015 teve ProLibras, mas não foram 10 ProLibras, porque algumas instituições de surdos já tinham entendido que o ProLibras não conseguia dar conta de avaliar todas as minúcias da Libras da forma como realmente deveria ser. E aí elas ficaram discutindo entre si, não, ProLibras tem que ser dessa instituição aqui, porque é uma instituição que é de surdo, não sei o que, não, ProLibras. E aí ficou nessa discussão, e aí por isso que há alguns anos não teve ProLibras. E por outras questões também. Mas o ProLibras, um dos grandes problemas que esse exame teve é que ele era um exame que, no começo, ele era um exame assim, muito rígido. Foi a época que eu fiz a prova, inclusive. Eu passei por isso que eu estou descrevendo aqui. Ele era muito rígido. E aí a maioria das pessoas não passavam. Elas tomavam pau no exame. Não passavam. E aí você via o quê? Pessoas que trabalhavam há anos ensinando a Libras não passavam no ProLibras. Há anos trabalhando como intérprete. 10, 15, 20 anos não passavam no ProLibras. Sabe? Eu achava que a pessoa deu azar e tal, que ela ia treinar, no ano seguinte ia passar. Não, o gráfico do ProLibras, quando eu fui olhar, tem anos que eu fiz essa pesquisa, ele mostrava justamente isso, que ia caindo. Tanto é que, de 2013 para a última prova, acho que a última foi em 2015 mesmo, para a última prova, eles desceram o nível do ProLibras, na expectativa de que mais gente fosse aprovada. Por quê? Porque precisa de profissional, precisa de gente para trabalhar, entende? 7% foi aprovado. Ridículo, entende? E aí de lá para cá não teve mais. Mas o decreto ele já previa que isso aí era provisório. Que o que deveria vir seria uma faculdade, alguém que formasse realmente as pessoas com a Libras. Por isso, a Universidade Federal de Santa Catarina, lá em 2006 ainda, criou o curso de Letras Libras. O que é o Letras Libras? Que o sinal é esse daqui.
É um curso de letras, é uma faculdade de letras, uma faculdade que você vai estudar como é que a língua funciona, mas focada na Libras. Então, existe letras português, letras inglês, francês e por aí vai. E existe o letras Libras. Qual que foi o problema disso aí? Mesmo nas edições posteriores do ProLibras, mesmo nas edições posteriores do Letras Libras, acabam ficando algumas lacunas que a instituição acadêmica não dá conta. E aí que entra a questão da formação. Eu fiz o Letras Libras. Eu fiz Letras Libras em bacharelado, em tradução e interpretação da Libras. A Raquel fez o Letras Libras licenciatura para ensino da Libras. Percebe? Então, a gente deu esse passo, que é um passo que foi muito importante na nossa caminhada como um todo. Mas a maior parte daquilo que a gente ensina hoje, a gente não aprendeu no Letras Libras. A gente não aprendeu na faculdade. A gente aprendeu como? Com pesquisas nossas. Pesquisas que nós desenvolvemos, junto com surdos, pesquisas relacionadas a outros países, leituras em outros países, leituras de materiais disponíveis que só tem em inglês e de várias outras coisas. Coisas que o nosso país nem usa, mas que são totalmente aplicáveis. Por quê? Como o cérebro funciona. Então, o fato de uma pessoa se formar no Letras Libras, e aí, claro, hoje, se eu for comparar, qual que seria o melhor curso de Letras Libras do país? Nesse exato momento agora, continua sendo o da UFSC, mesmo com várias ressalvas, várias questões relacionadas à forma de ensino, que muita coisa ainda é pautada no português e não na Libras. Mas Libras é Libras, português é português. Então, mesmo com isso, ainda é o melhor, porque surgiram depois umas faculdades, universidades particulares para Letras Libras, mas, cara, os negócios que chegam assim... Eu acho que é um insulto à inteligência dos alunos, sabe? É umas atividadezinhas de criança o negócio, sabe? Do lado da folha você tem o alfabeto manual desenhado lá, A, B, C, D, e do outro lado você tem uma abelha, uma casa, uma bola desenhado para você ligar os pontos. Cara, isso aí nem criança não aprende assim, velho. Nem criança não aprende assim, sabe? É ridículo, é ridículo. E aí a pessoa vai, não, eu formei no Letras Libras na faculdade e tal. Vale nada. A pessoa já sabe que não vale nada. Então, as pessoas infantilizam a Libras, sabe? A Libras é uma língua tão bonita, tão profunda, sabe? Interpretar a Libras é um negócio assim, tão bonito, tão vivo. Se isso aí é a forma como eles trabalham as disciplinas de Libras... E, cara, essa configuração de mão aqui não tem nada a ver com a abelha. Ou assim também, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com a abelha. Então, não faz sentido ligar essa configuração de mão à abelha. Não faz sentido ligar B com bola, que bola é assim. Não faz sentido, entende? Então... Se isso aí é a disciplina de Libras, desse tipo de faculdade, de Letras Libras, dessas universidades particulares que tem aí, das pós-graduações e tal, você imagina como que são as outras disciplinas quando chega em linguística? Você imagina como que são as outras disciplinas quando chega em tradução e interpretação? Cara, a pessoa vai se lascar lá na frente, velho. Vai se lascar, sabe? E é lamentável isso, sabe? É lamentável isso. Quando a gente criou a Universidade da Libras, o sinal da Universidade da Libras é assim, porque ele vem justamente de que a Libras é uma língua para você espalhar, para todo mundo ter acesso, sabe? Então, daqui que vem a mão aqui, a Universidade da Libras. O que eu e Raquel sempre vislumbramos é que qualquer pessoa pudesse aprender a Libras, qualquer pessoa pudesse se tornar fluente na Libras, qualquer pessoa pudesse se tornar intérprete de Libras. Então a gente desburocratizou esse negócio, sabe? Por quê? Em alguns lugares, até para a pessoa fazer a faculdade de Letras Libras, ela já precisa de ser fluente na Libras. A conta não fecha. O vestibular que eu fiz foi em Libras, o de Raquel foi em Libras, sabe? A conta não fecha. Porque se a pessoa está querendo aprender, então aí já fica a primeira coisa. A universidade, né, o curso de Letras Libras, em qualquer canto que seja, ele não vai levar a pessoa à fluência na Libras. Ah, mas eu conheço fulano. O fulano foi lá, fez o Letras Libras e saiu de lá fluente. Ótimo, o fulano fez isso porque ele estudou, não porque a faculdade ensinou para ele. Eu tenho um amigo que foi assim.
Entende? Ele, inclusive, foi a prova viva. Cara, é possível aprender em menos tempo do que o pessoal fica nesses cursinhos aí. Entende? Então, esse aí é um fato crucial. Mas muita gente hoje em dia ainda acha que tem que fazer a faculdade de Letras Libras, que tem que fazer uma pós-graduação em Libras, porque se não fizer, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir saber. Não é assim que funciona. A gente está falando de língua, está falando de idioma. Se a pessoa vai interpretar dentro de uma universidade, por questões óbvias, ela tem que ter uma formação acadêmica. Porque a forma como as faculdades, a linguagem técnica que é usada ali, se alguém que formou ensino médio vai interpretar isso, não vai conseguir interpretar, não vai. É um outro jeito, é uma outra linguagem, sabe? Um tanto de palavra rebuscada. A pessoa tem que ter passado por alguma graduação para interpretar uma graduação, para interpretar uma pós-graduação. É uma questão, parece até meio óbvio, né? Você tem que ter passado por aquilo ali. Mas isso significa também que se a pessoa se formou em outra, fez pedagogia, ela não tem que fazer Letras Libras para ela ser intérprete de Libras, não faz sentido. Entende? Se a pessoa quer fazer um concurso público e ela faz o Letras Libras, conforme o concurso público que ela fizer, ela tem talvez alguns pontos a mais, sabe? Mas o problema principal é o seguinte, as pessoas colocam como duas coisas. Eu quero ser intérprete de Libras. Para ser intérprete de Libras, eu tenho que fazer uma faculdade de Letras Libras ou fazer uma pós-graduação. Pós-graduação na área de Libras, eu não conheço uma que presta. Não quer dizer que não exista, mas eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque todas as pessoas que já conversaram comigo, que fizeram pós-graduação, chegam para mim e falam assim, Madison, foi perda de tempo. Só tenho o certificado, mas aprendi foi com você. Entende? Dói ouvir isso. Por que dói? Dói porque a pessoa teve o trabalho, ela foi lá, o dinheiro dela suado, ela foi lá, pagou e tal, foi lá, se deslocou e tal, e enrolaram o tempo dela. Entende? Enrolaram. Então, isso dói, entende? Porque a pessoa está perdendo tempo ali. Teve uma pessoa que trabalhou na Universidade da Libras um tempo, que quando ela começou, ela estava fazendo Letras Libras de uma faculdade particular. Né? Começou a trabalhar com a gente 2 meses. 2 meses. Eu acho que menos do que isso, saiu de lá. Por quê? Porque em 2 meses aprendeu mais com a gente do que em 6 meses que ela tinha feito na faculdade. Entende? Quer dizer que eu ficava o dia todo conversando e ensinando a pessoa Libras? Não, a pessoa estava trabalhando. Não era um curso particular, não era isso. Ela estava trabalhando. Mas só de ter acesso aos nossos materiais, aos nossos métodos, entende? Isso abriu a mente da pessoa. Tanto é que hoje em dia já interpretou de tudo, já interpretou até formação em faculdade. Por quê que confiaram nela para interpretar isso? Por quê? Porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela aprendeu realmente como que se faz. Então, quando eu e Raquel criamos a Universidade da Libras, o que realmente sempre moveu a gente foi isso, de a Libra desburocratizar as coisas, sabe? A pessoa, de fato, aprender e saber fazer realmente, sabe? Se eu falo para a pessoa, olha, se você entrar aqui no método Fluente em Libras, você vai se tornar fluente em Libras? Cara, eu estou lidando com a vida da pessoa, com o sonho dela. Então eu sou responsável por isso. Se eu estou falando que ela vai se tornar fluente em Libras, se ela seguir o método, ela vai se tornar fluente em Libras. É batata. O método funciona, está comprovado. Aqui no YouTube tem playlist nossa aqui, ó, com trocentos alunos lá, tudo sinalizando em Libras, não é em português. Né? E aí vem a questão de interpretação. Muitos dos nossos alunos hoje são intérpretes. Todos são? Não. Por quê? Porque nem todo mundo que se torna fluente em Libras quer ser intérprete de Libras. É um outro passo. É um outro passo. E qual que é esse passo? Durante muito tempo, quando as pessoas me pediam indicação de alguma coisa de interpretação, eu dizia que eu estava refletindo. E, de fato, foram mais de 20 anos refletindo para criar o método Ser Intérprete. O que é o método Ser Intérprete?
O método Ser Intérprete é um método que eu desenvolvi, resultado de mais de 20 anos de trabalho, de pesquisa na Libras, de pesquisa de tradução e interpretação, das trocentas técnicas de tradução e interpretação que eu desenvolvi ao longo desse tempo, coisas que realmente funcionam, que eu já experimentei, dos contextos mais informais. Eu falo da padaria porque eu já interpretei na padaria. Eu falo do mercado porque eu já interpretei no mercado, mas eu interpretei na escola, eu interpretei no Tribunal de Justiça, eu interpretei numa audiência, eu interpretei em todo quanto é canto que você imaginar, até em velório, sabe? Eu já interpretei casamento, eu já interpretei tudo quanto é lugar, entende? Tanto profissionalmente como voluntariamente. E também por ser casado com a Raquel, ela é surda, então eu vou com ela, às vezes sou eu que estou ali, às vezes eu interpreto, às vezes a gente chama um intérprete de fora para fazer o trabalho. Então, eu reuni e eu sistematizei tudo isso aí no método Ser Intérprete. Então, o método Ser Intérprete, o que eu fiz foi um download da minha mente, eu coloquei a minha mente ali, mostrando, olha assim funciona a área de tradução e interpretação. E ali, claro, tem uma série de técnicas, todas passo a passo, com muitos exemplos, mostrando exatamente como interpretar do português para Libras e da Libras para o português, envolvendo as mais diversas áreas necessárias para isso. Entende? E qual que é o resultado disso? Pessoas que de fato se tornam intérpretes de Libras. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do UniLibrasCast. Se de alguma forma esse conteúdo trouxe mais clareza para você, deixa aqui abaixo seu comentário dizendo o que você achou, de que forma que esse conteúdo contribuiu para você, de que forma que ele trouxe mais clareza para você no caminho da Libras. E clique aqui em curtir também para eu saber que você entendeu esse conteúdo e vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui. E se você também quer fazer parte dos métodos da Universidade da Libras, acesse o nosso site. Vou deixar o link logo aqui abaixo, universidadedalibras.com.br. Lá você pode fazer contato com a gente também. Vai lá!